Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. O Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado Relatório Focus. Vamos conversar um pouquinho sobre os resultados que o Banco Central acaba de divulgar. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que há um conjunto de variáveis macroeconômicas extremamente importantes. Então, nós temos aqui a taxa Selic, nós temos a taxa de câmbio, nós temos informações sobre a questão fiscal, e essas três grandes variáveis acabam determinando a quarta variável, que é a taxa de inflação. No caso aqui, medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. E as estimativas, na mediana das informações, as estimativas apontam para um IPCA fechando esse ano em 10,18%, acima de 2 dígitos. O Banco Central, neste ano de 2021, não vai cumprir a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que no máximo determinou uma taxa de inflação de 5,25%. Os colegas economistas que trabalham em bancos, em corretoras, na mediana das informações, estimam que no ano que vem o Banco Central vai cumprir a meta, pois a taxa de inflação deverá, no ano que vem, situar-se em 5,02%. A meta poderá chegar no teto, 5,25%. Neste ano não, mas o ano que vem tudo indica que o Banco Central, em função da política de altas nas taxas de juros básicas, deverá domar a taxa de inflação no ano que vem. Então, hoje nós temos uma Selic de 7,75% ao ano. Deverá subir 1,5 ponto percentual nas próximas semanas. E aí a taxa Selic deverá se situar em 9,25% ao ano. Lembrando, se isso ocorrer, teremos uma Selic acima de 8,5% e, nesse sentido, a caderneta de poupança voltará a remunerar 6% ao ano, mais a taxa referencial, chamada TR. A previsão da Selic para o ano que vem é uma taxa bem maior, é de 11,25% ao ano. Ou seja, neste ano estamos tendo uma taxa real de juros negativa, inflação é maior do que a taxa de juros nominal, mas no ano que vem teremos uma taxa real de juros positiva, pois a taxa de juros Selic será maior do que a taxa de inflação prevista pelo IPCA. Nós temos para o crescimento da economia, infelizmente, semana após semana, os números vão minguando com relação ao crescimento econômico. Neste ano de 2021, nós temos um crescimento previsto de 4,71%, e no ano que vem, que seria um ano em que estávamos depositando muitas esperanças, essas esperanças acabaram caindo por terra em função de uma série de fatos que acabaram criando inúmeras incertezas com relação ao crescimento da dívida pública. De qualquer maneira, na mediana das informações, há uma previsão de crescimento positivo de 0,51%. É a mediana das informações recebidas pelo Banco Central do Brasil. Significa que, do conjunto total de colegas economistas que enviaram suas previsões de crescimento da economia para o Banco Central, há um conjunto que se situa acima de 0 ponto percentual, ou seja, um crescimento baixo, porém positivo,
Há outros colegas que apontam crescimento negativo para o ano que vem. Ainda é muito cedo para sabermos o que vai ocorrer o ano que vem. Há outros colegas mais otimistas dizem, olha, temos condições de crescer um pouco acima desse meio ponto percentual. Se nós olharmos historicamente o crescimento da economia brasileira nos últimos anos, vamos ver que, na média, houve um crescimento de 0,8%. O crescimento positivo é importante. Negativo já não nos daria muitas condições para aumentar o nível de emprego e aumentar o nível de renda da população brasileira. Então, nós temos aqui algumas variáveis que o Banco Central divulga, não são previsões do Banco Central, mas o Banco Central as divulga. Temos o IGPM, esse terrível vilão aí, ele tem no índice de preços no atacado, ele tem commodities que aumentaram em dólares, tem esses dólares, por sua vez, devido à desvalorização do real, acabaram também aumentando os preços em reais. Então, nós temos aqui uma previsão para o IGPM neste ano de um crescimento de 17,47%. Para o ano que vem, o crescimento seria menor, de 5,4%. Há uma outra parte aqui que é bastante complicada, digamos, que deverá ocorrer ao longo do ano que vem, são os chamados preços administrados. A previsão aqui é de que o crescimento dos preços administrados chega a 17,03%. E aqui os preços administrados, eles são muito extensos. Nós temos desde serviços pessoais, a questão do transporte público, metrô, ônibus, por todas as cidades brasileiras, metrô e ônibus vão aumentar de preço a partir de janeiro do ano que vem, não tenho a menor dúvida sobre isso. Planos de saúde também deverão aumentar consideravelmente. Taxa de água e esgoto, energia elétrica, há um conjunto de preços administrados que você, caso tenha interesse, poderá encontrar um artigo muito interessante entrando no site do Banco Central do Brasil. Escreva Banco Central do Brasil e preços administrados e você vai ter um excelente artigo para esta questão dos preços administrados. Estamos indo muito bem no setor externo. A balança comercial prevista para esse ano está em torno de 60,3 bilhões de dólares. O ingresso de capital estrangeiro direto está na faixa de 50 bilhões de dólares. Então, há uma boa performance no setor externo, mas estamos tendo dificuldades de crescimento internamente. Há uma questão bastante interessante que está dividindo a academia com o mercado. Na academia, está se debatendo a questão da dívida pública, de maneira diferente àquela que o mercado está analisando. Para o mercado, o que vale é o total da dívida pública emitida pelo Tesouro Nacional. Isso é inquestionável. A academia também diz, é inquestionável, não há o que discutir. O Tesouro emitiu papel, emitiu títulos, letras financeiras do Tesouro, notas do Tesouro Nacional, emitiu. Só que aproximadamente 25% desses títulos emitidos estão no Banco Central do Brasil. E na academia está se considerando que, nesse sentido, ao invés de falarmos de 90% da dívida pública com relação ao PIB, poderíamos tirar aí tranquilamente 25%. Ou seja, estaríamos dizendo que a dívida pública com relação ao PIB
que de fato está nas mãos do público, seria de 65% do PIB. E que 25% dessa dívida pública está nas mãos do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil utiliza esses títulos do Tesouro para realizar operações compromissadas, que são operações de compra e venda de títulos para prover liquidez ao sistema financeiro nacional. Com esses títulos, o Banco Central também compra moeda estrangeira dos exportadores e, muitas vezes, a compra líquida é maior, né, do que a venda e acaba havendo um aumento das reservas internacionais. Ou seja, há uma questão extremamente importante que está sendo levada em conta pela academia, que apenas 65% da dívida pública em relação ao PIB pode ter algum grau de pressão. Os outros 25% não têm pressão alguma, pois estão nas mãos do Banco Central do Brasil. Até o próximo Relatório Focus. Acompanhe a Ordem dos Economistas do Brasil no YouTube.